Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Agibank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h06. Sala de redação nesta terça-feira no ar, em nome de Gimo, sonhar da química para uma vida melhor, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, agora IESA da Fiat e Fiat IESA em Porto Alegre e Canoas, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício, e planos de saúde empresariais, Sulmed, carinho pela vida. Potter, a questão do Guerreiro, está acontecendo uma reunião nesse momento? Eu ouvi essa informação no Jornal do Almoço. Eu não tenho certeza exatamente do horário da reunião, estava marcado para tarde. Talvez possa estar acontecendo sim, né, Pedro? E reunião é como adultos resolvem os problemas, né? É assim que a gente resolve os problemas, né? Não é pela imprensa, não é pelas redes sociais, né? Dois adultos sentam, né? Aí, não tá, isso aqui não tá certo pra mim, bom, vamos tentar chegar a um acordo, sempre é isso, né, Pedro? Um acordo sempre é um jogo onde a gente vai ceder, né? Alguém vai ceder e vai chegar numa conclusão. Se há uma reunião agora, né, acontecendo, eu imagino que tem dois adultos sentados, né? Eu uso uma metáfora, que certamente tem mais gente, e aí os adultos vão resolver como tem que se resolver. Se não é quinta série. Senão a gente vai pra quinta série, volta todo mundo pra quinta série, né? A gente vai lá, depois a gente brinca de pega-pega, de se esconder, né? Na escola, sabe? Aí os guris de um lado, as gurias do outro, né? Aí depois a gente brinca de puxar corda. Mas é assim que isso acontece, né? O futebol é assim, né? Porque é um caso muito estranho. De novo, ontem até tive cuidado para ter uma opinião sobre isso, porque foi tão absurda aquela nota que eu tenho certeza absoluta que eu não sei de alguma coisa para ela surgir. Mas aparentemente agora sim, tá todo mundo sentado como adulto e vai resolver isso aí. Mas a reunião já é por ideia ontem, viu, Maurício? Eu trouxe uma ideia ontem que repercutiu muito nas redes sociais hoje, e muitos torcedores colorados me mandam recado, é que o Guerreiro está se repetindo, é o Corinthians, é o Flamengo, é o Inter. É justamente a mesma coisa. A reunião geralmente acontece, Pedro, para mediar um conflito, né? Muito provavelmente, boa parte das reuniões tem alguém com uma posição e outro alguém com uma posição contrária, levemente diferente, totalmente diferente, e você media essa reunião, você faz a reunião em busca de um consenso, ou não havendo consenso, cumpra-se a lei. Traga para o caso do Guerreiro, e é exatamente o que tem que acontecer. Ela foi provocada por conta de uma nota que me pareceu injusta para com o Internacional, falando em falta de ética e falta de respeito. Eu não vi isso acontecendo. A postura pública do Internacional, e aí não estou falando sobre ter dívida ou não com o Guerreiro, que é uma coisa particular de um contrato. Estou falando da postura pública do Inter em relação a Guerreiro, é de extremo respeito todo o tempo. E diga-se, até a nota era do Guerreiro também para com o Internacional. Quando vem a nota, a turbulência acontece. E dessa reunião, num primeiro momento, é muito provável que alguém do Inter representante esteja magoado com o que aconteceu. Essa mágoa vai ter que ser sanada, vai ter que ser conversada, ela não pode ficar escondida na reunião. Aquilo que provocou uma nota tão surpreendente também tem que ir para a mesa. Por que que o cara fez isso? Por que que o procurador e o jogador fizeram isso? E a partir daí, mágoas sanadas, mágoas resolvidas, você vai para a prática. Para o Internacional, Pedro, não é ruim o Guerreiro ir embora. Não é ruim porque hoje, na posição do Guerreiro, há dois jogadores que suprem com vantagem o que o Guerreiro entrega neste momento. E o Internacional pode deixar o Guerreiro seguir a sua vida, desde que o Guerreiro cumpra a parte que lhe cabe, né? Nós temos aqui, Bajé, no programa, um homem de grande sensibilidade amorosa, que é Adroaldo Guerra Filho. Como várias sensibilidades o Guerrinha tem, né? Não, mas essa ele é especialista. Essa eu já tive, não tenho mais. Ah, não tem mais? Não, isso é passado longínquo. Terminou. Sim, mas enfim, e o Guerreiro com o Inter, como é que tu te coloca nisso aí? Eu continuo na mesma opinião de ontem. Eu acho que é um casamento que as partes têm que entender se vai prosseguir ou não. Se tá bom, se não tá bom, se vai ruir. Não adianta adiar uma coisa que ali na frente vai romper. Então, é como disse o Potter aí, as pessoas são adultas, sentam na mesa, conversam, colocam as suas ideias, e que se chega a uma melhor conclusão para os dois lados. Se o Guerreiro está fazendo isso, eu vou dizer de novo, ele não está num ponto de ser internado que rasga dinheiro, não rasga. Ele tem proposta.
entendeu? Pode ser uma proposta até menor que a do Inter, mas com um prazo de validade maior do que 7 meses, que é o seu contrato expira aqui no Beira-Rio. Então, que o Inter coloque na balança se vale a pena ter o Guerreiro, que vai ficar ausente muito tempo, né? Servindo a seleção peruana, ou se não vale a pena, e acertar a sua saída, né? E sair por cima, sair legal, e fim de papo. Pois é, Bajé, o que tu ia dizer? Eu acredito que a reunião vai tratar justamente do principal empecilho que existe nesse momento entre Guerreiro e Internacional, que é a multa rescisória. Porque o próprio empresário já deixou muito claro que, se for o caso, abre mão de dinheiro. Não é o problema o dinheiro do Guerreiro, e sim uma insatisfação nesse momento que tem o jogador. Só que, em meio a isso, ele tem uma cláusula rescisória. E ela pode servir, inclusive, neste momento. Eu vou pegar um outro exemplo, tá? Que não é exatamente igual, mas é parecido, de um jogador que por algum motivo se sente insatisfeito ou com problemas particulares, até foi o que foi notificado na época, da questão do Guianzu, lembram? O Guianzu tinha acabado de renovar um contrato, e aí o Guianzu vai na sala do presidente, na época, Giovanni Luigi, explica a situação, o presidente, em comum acordo com o Guianzu, libera o Guianzu, mesmo tendo o Guianzu acabado de renovar o contrato com uma cláusula. São situações parecidas, não são iguais. É um descontentamento. Mas aí é na sala do presidente. Aí é na sala do presidente. É aí que eu ia chegar. É que nesse caso do Guerreiro, foi gerado, entre aspas, o conflito, dá para usar esse termo, para depois o passo da reunião. Como disse o Potter, e a gente vem batendo na tecla desde ontem, tem algo a mais que não chegou ainda no nosso conhecimento, da parte do jogador ou da parte do clube. Eu acho que a discussão agora nessa reunião é a questão da cláusula. Como é que vai ficar a questão da cláusula? Porque ficou claro, não tem mais clima o Guerreiro depois disso para seguir jogando no Inter. O Bagé, eu disse até no porque ele é uma Esporte liderança, né, Maurício? Ele é líder de vestiário, né? Eu disse no Esporte ao Meio-Dia que quando você vai para uma reunião, Pedro, você que participou de tantos ao longo da sua vida, você vai para uma reunião sabendo quais são os itens que você pode negociar e quais são os itens que você não negocia sob hipótese alguma. Mas reuniões que eu participei nunca me deram aumento, Maurício. Mas você já participou de reuniões. Nem precisava mais. Né? Não precisava, você é que concedia aumento para as pessoas. Mas o que eu quero dizer é assim, o Internacional tem diante de si o que ele pode negociar. Guerreiro, você paga menos do que a multa original, você paga X. Eu deixo de gastar com você, ainda entra uma grana, você vai fazer a sua vida. Isso é negociação. O que é inegociável? Guerreiro, você não sai no mole nem a pau. Você não sai sem pagar nada nem a pau. Porque você me acusou porque eu não fiz. Eu não lhe faltei o respeito, eu não fui antiético com você. Você quer ir para outro clube que talvez até me enfrente dentro da Libertadores. E aí você quer sair no mole você não sai. Então, Maurício, você pode negociar valor, você não pode negociar o zeramento da dívida, Léo. A informação que eu apurei ontem, até publiquei hoje em CZH e na Bola Dividida, é de que o Inter está irredutível. O Inter foi surpreendido, tá? Sábado, inclusive, os dirigentes foram surpreendidos com a informação e o Simon foi um dos repórteres que tuitou a notícia pegou todo o staff do Inter de surpresa no sábado à noite. E o Inter, diante desse cenário, o Inter não deve nada para o Guerreiro, o Inter não tem débito com o Guerreiro, está tudo em dia. O Guerreiro recebe mais de R$1 milhão por mês, né, porque tem salário e tem também a questão de luvas. Eu calculei 1,5 milhão. O que me disseram que passa um pouco de 1 milhão, não chega tanto, Pedro. Então, o Inter está irredutível. O Inter, a multa, tá? Houve uma primeira informação de que seria de 2 e 3 milhões. O que me disseram ontem, quem me disse é muito bem informado de Inter... De moeda estrangeira, Léo. De moeda estrangeira, né? Dólares. Não falando de dólares, né, Maurício? De 5 a 6, entre 5 e 6. A pessoa não soube precisar. Mas disse, então, entre 5 e 6, eu não sei a vírgula, mas seria, eu estimaria 5,5 milhões, tá? Até porque está dando valor de 50% que está se divulgando. E o Inter não abre mão, porque o Guerreiro tem contrato até o final do ano, ele está forçando, na leitura do Inter, está forçando uma situação, Pedro. E aí tem um outro detalhe, Guerra, só para completar, Pedro, tem um outro detalhe. O Guerreiro, no dia 28 de maio, nós estamos 4 de maio, daqui a 3 semanas, o Guerreiro se apresenta na seleção peruana. E aí ele emenda 2 datas FIFA e ele só volta para o Inter em julho, depois da Copa América. Então tu vê, todo esse período longo de ausência do jogador, mas não pagar o salário do jogador nos próximos 7, 8 meses que faltam para terminar o ano.
Se o Guerreiro chegar com 5 milhões, o Inter fecha, tem que fechar, tu tem que somar tudo isso. Tu não tem um jogador, tu tem que pagar salário. Tem dois centroavantes que estão fazendo média de gols muito superior ao Guerreiro. E ainda te dá 4, 5 milhões, eu já fechava na hora. Diante dessas informações do Léo, quem está muito tranquilo nessa negociação é o Guerreiro. Se sou o Guerreiro, invado a reunião agora, nesse momento, se está havendo a reunião, tiro o Vinícius Pratas de lá na hora. Não, deixa como está. Deixa, nós já aguentamos até o final do ano, 1,5 milhão por mês. Não, vamos aqui, eu vou estar na seleção, eu não vou me incomodar. E todo dia 5 tá lá na conta. Isso que é o que vem. Vinícius, sai daí, o que tu quer aí, Vinícius? Mas aí, Guerrinha, é o que vem acontecendo. Eu não tenho informação de 1,5 milhão que o Pedro tem. Me disseram que é um pouco acima de 1 milhão. Mas enfim, é uma Babilônia. 1,250 Pedro, então, Pedro, 1 milhão e 1,5 milhão, quando tu atinge esse patamar tem pouca diferença, né? É uma Babilônia de dinheiro. Hoje o maior programa do entretenimento brasileiro vai dar 1,5 milhão para uma pessoa. O Guerreiro recebe quase isso todo mês. Exato. O cara teve que ficar lá 4 meses, o cara teve que ficar lá tomando banho para ganhar esse 1,5 milhão. Tomando banho da vida. E o Guerrinha não acha o Toigüe. Mas o Guerrinha tem uma observação de que, claro, pro Guerreiro ele pode seguir, só que o Guerreiro, ele é um atleta na excelência, né? O Guerreiro comprou uma esteira que o Cristiano Ronaldo usava, uma esteira elaborada pela NASA, produzida com tecnologia da 500 NASA. mil. Que ela diminui o impacto na corrida, ela é feita para preparar astronauta. Olha a loucura que é. Porque ele queria voltar o quanto antes. Por quê? Porque o Guerreiro, ele quer estar em campo, ele quer jogar e ele quer ir para a Copa do Mundo. Então, não adianta ele ficar aqui ganhando salário, e não é o perfil do Guerreiro, porque ele é um cara que ele foi formado no futebol alemão, ele tem um espírito competitivo absurdo, ele quer estar jogando porque ele quer estar afiado, e o país dele precisa dele para ir à Copa. Se o Guerreiro não tiver na seleção peruana, a seleção peruana é uma. Se ele quer jogar. E o Inter diz assim, e o Queco? Tá, mas aí essa é a parte que justifica. Não fecha também, Maurício, não fecha pra mim. Vamos lá, vamos tentar caminhar junto agora. O Guerreiro é um baita jogador de futebol. O Guerreiro tem clube. O Inter paga um pouquinho mais de 1 milhão por mês pra ele. Ele vai receber isso até dezembro garantido. Ele só vai ser titular do Inter se ele estiver completamente recuperado. O Inter dá esse tempo pra ele. Já deu 2 vezes, por lesão e por doping. Ele continua aqui jogando. Ele pode ganhar do Yuri Alberto e do Galhardo da posição. Entende? Então não precisava forçar nada, não precisava daquela nota. Mas essa nota não precisa existir. A nota não precisava de qualquer maneira. Mas aí prova que não é dinheiro, Maurício. O mercado dele, Alex, é onde é que eu vou ser titular. Aqui pode ser que eu não seja. E provavelmente não será. Porque essa figura de linguagem, a figura de linguagem que o Guerrinha fez há pouco, olha, se o Guerreiro se eu sou o Guerreiro, eu vou lá, pego o Vinícius Prates e tiro da reunião, prova, né, indo ao encontro desse pensamento do Guerrinha, que eu concordo, que o problema não é a grana, porque ele poderia estar ganhando esse 1,5 milhão pingando todo mês lá, mais gratificação, mais tudo aquilo que tem, ele quer jogar. Eu não estou defendendo aqui o atrito que foi feito, mas fica claro que o problema não é dinheiro. Mais do que isso. O problema até é dinheiro, sabe por quê, Pedro? Eu vou dizer por que o problema é dinheiro. O contrato ele termina em dezembro. Ele quer renovar. Ele quer um contrato até o final de 2022, que daí o projeto Copa do Mundo dele está garantido. E outra... Ele está sentindo que o Inter não quer renovar, ele está bravo por isso. Exato. E outra, renovação de contrato tem luvas e tem comissão do empresário. Mas eu acho que isso não é motivo para uma nota pública. Não, tem gato na tuba, tem bronca na tuba. Não vazou, é como diz o Bagé, não vazou, tem outra confusão no meio que ninguém sabe. E se tu senta lá, tu chama o cara no treino, diz, olha, nós vamos conversar pro meu vice. Vamos bater, tomar um café ali, vamos. Dá uma olhada para mim aí se há interesse em renovar, porque eu preciso cuidar da minha vida, faltam aí 7 meses, eu quero jogar Copa. Dá uma olhada... Isso é normal, Guerrinha. Ele chega lá, ele chega lá no Alessandro. Para isso eu botar uma nota? Claro que não, claro que não. A nota é porque tem alguma coisa que não sabemos. Não sabemos. Não, mas você está com um salário em dia, o que deve ser? Não sei, Pedro, eu não vou adivinhar, eu não sei, eu vou esperar que daqui a pouco vai ter que vazar. 1.250.000, tu vai passar 2, 3 meses na seleção, não vai classificar para a Copa, primeiro, ponto de partida, não vai. Entendeu? Será? Segundo... Mas tem alguém que joga que o Peru vai à Copa? Mas classificou na última, Guerrinha. Eu sei. Inclusive com gol de falta dele. Tá, foi vice-campeão da Copa América. Tá, eu sei que classificou na última, mas dessa vez tem algum peruano que vocês conhecem que joga no Peru?
Tem algum de vocês disposto que acha que... jogar na aposta? Não, tem eu ia te falar... Jogar um mesinho de salário. Quando tu falar jogar... Quando não machucar, um mesinho de salário. Eu tô fora porque meu patamar é diferente de vocês. Então, o Guerrinha falou jogar, eu já comecei a listar aqui os jogadores do Peru que eu conheço. Tá. Não, jogar um mesinho de salário, que o Peru não vai à Copa, entendeu? Em vez de dar para dá para um mendigo, eu dou para vocês, para vocês fazerem um churrasco. A tabela agora, nesse exato momento, tem o Peru com 1 ponto. Tá bem, então? Já tem 1 ponto? Mas, o Guerra, será que ele não ouviu daqui a pouco de alguém do Inter? Será pensar? Daqui a pouco ele ouviu que ele não vai jogar. Pode ser isso. O que tem, eu não sei. Eu não consigo. Eu não quero adivinhar, eu vou esperar para saber. Eu não quero adivinhar. Foi isso, foi aquilo, aí é adivinhação, eu não vou adivinhar. Entendeu? E não esperem que a notícia contra o clube vai sair do clube. Não vai sair do clube. Nós somos macaco velho. Ninguém chega no microfone e diz assim, olha, nós estamos devendo salário, hein? Não, ninguém diz. Eles dizem assim, não, nós botamos em dia o salário. Aí é notícia. Guerra, mas então, ainda assim, a nota fala. É que a nota fala, Léo, desculpa, rapidinho. A nota fala de algo, acusa o Inter de algo que o Inter não está fazendo. E aí não entra a dívida, que dívida é um processo particular de contrato. Fala em desrespeito e falta de ética. Isso, na postura pública do Internacional, Léo, não está acontecendo. Então, mesmo que haja dívida, as razões colocadas para fora, elas são equivocadas. Esse é o problema da nota. Vamos deixar uma coisa bem clara. A nota não deveria ter saído. A nota foi um desastre. Esses são os assuntos que tu trata internamente. Fim de papo. Agora, tem alguma coisa no meio dessa história que nós não sabemos. Nós estamos fazendo projeção, tentando adivinhar. Guerra, eu fui atrás de informações ontem. Eu vou tentar, Leonardo, colocar algumas coisas. Primeiro, o Guerreiro está sentindo que não querem renovar com ele. Tá, ele tem 7 meses de contrato, mas ele deve ter um clube ou clubes, porque ele tem mercado, ele é um jogador importante, que tenha feito proposta de contrato de 2 anos. Então ele tem uma sobrevida que aqui no Inter ele não vai ter. Outra, ele está sabendo que tem 2 jogadores que estão fazendo gol de tudo quanto é jeito que ele não conseguiu fazer no Internacional. Ele tem 0,5 gol por partida, não tem gol em Grenal, não tem gol em final de Copa do Brasil, ele tem algumas dívidas aí que ele acabou não colocando. Bom, agora, o que ele deveria fazer? Entra na sala do Alessandro Barcelos, diz, presidente, é o seguinte, tu não vai renovar, tu tem jogador bom, eu quero me mandar, eu quero fazer minha vida, tá? E não precisa nota, para que a nota? A nota é um desaforo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro. Vamos botar que ele tem uma proposta para jogar no Peru, tá? Vamos botar por cima. Sporting Cristal. Não. Alianza Lima. Alianza Lima. Boa. Ele vai para o Alianza Lima, vai jogar todas as partidas. 120 mil por mês. Mais ou menos. Tu acha que ele vai? Não, mas ele pode ter outro aí, não sei aonde. Não. Mas nenhum deles se aproxima do 1 milhão que ele recebe no Internacional. Por isso que eu estou achando que eu não tenho, eu tenho amigos na Pinel, eu vou ligar hoje de tarde para saber se ele pediu algum quarto. Mas aí, Guerrinha, pediu. Mas aí, Guerrinha, a nota ela tem o objetivo de provocar incêndio, de romper pontes. A nota é justamente para criar um conflito, porque se está tudo em dia, se o Inter está esperando por ele como esperou de 7 meses, esperou lá atrás na suspensão, aí o Inter está entregando tudo para ele, e aí a questão de jogar ou não é do campo. Aí ele tem que mostrar no campo. E pelo que ele mostrou contra o Aimoré, ele necessitava de mais um tempo de recuperação técnica, de recuperação física. A nota ela foi para criar esse conflito, por quê? Porque no contrato tem uma multa. E só sai se pagar multa. Senta com o homem lá. Léo, jogador de futebol e treinador de futebol, eles gostam de uma coisa, dinheiro. Mas esse negócio de não vai jogar... Olha, quando o time não tá legal e o treinador te deixa de fora e tu vai pra Serra fim de semana, tu reza 2 Pai Nosso. Tu foge da bronca. Então esse negócio quer jogar, não, ele quer receber, ele quer dinheiro. É que a nota causa pressão, nós vamos fazer o seguinte, do Guerreiro. Tu quer jogar? Quero. Tu vai jogar todas as partidas. Todas. E o teu salário passa 100 mil reais por mês. Mas tu vai jogar todas as partidas. Ele vai dizer, olha, eu tô com dor no dedo minguinho. Não vai dar. Olha, eu tô agora com uma... Não, eles gostam de dinheiro, todos eles gostam de grana. É que a nota traz a pressão. Se é feito tudo numa reunião, Léo,
Provavelmente nós saberíamos, porque a gente sempre busca informação, sempre vaza de alguma maneira, mas não teria todo o alvoroço que causou a partir da nota. Essa pressão da nota, ela expõe muito mais do que se fosse uma tentativa, como no caso do Guianzu, que foi lá na sala do presidente, conversou com o presidente depois que vazou a notícia. Então também tem o intuito da nota é justamente trazer a baila. Claro, tu resolve esse assunto entre quatro paredes. Olha, o Paulo Bratz, né? Marca lá uma horinha lá, vamos tomar um café que eu quero conversar contigo. Feito, acabou, ninguém precisa ficar sabendo. Não, tu bota a nota. É porque tem gato na tuba. Qual é o gato na tuba? Eu não sei. A nota é tão desastrosa que tu vai ver e ouvir os nossos colegas de profissão, tu vai nas redes sociais e não tem um que dá razão pro Guerreiro. Não tem um, tu não acha um. Porque o Internacional deu para ele um tratamento que ele não teria em qualquer outro lugar do planeta. E aí ele disse que tem desrespeito com ela. Não, é muito, né? É muito. Não, mais um motivo para não ter a nota. Perfeito, concordo plenamente com tudo que tu colocou. Por que teve a nota? Para causar pressão? Não sei. Para causar pressão. É isso que nós temos que descobrir. Aí nós vamos dizer assim, com toda certeza. Tá, olha, foi um erro tremendo do Guerreiro e seu staff. Nós vamos dizer com propriedade aí. Hoje, como nós não sabemos as duas versões, nós estamos prejudicados. É que um lado tentou dizer pra gente uma coisa, né, Guerra? Um lado tentou. Se aquela nota, que já é ruim pro Inter, por que ela não é completa? Entendeu? Se um lado atirou. Um lado pegou a espingarda e atirou. E atirou. Por que não atirou de vez? Por que não descarregou a arma? Mas o Potter, ontem pela manhã, ontem foi segunda, né? Eu estava no Esportes ao meio-dia e o André Silva era o repórter e o André veio com a informação de que ele tinha conversado com o Vinícius Prates, que é o agente do Guerreiro, e de que ele mantinha aí do discurso de que houve um desrespeito com o clube, que houve do clube com o jogador, que houve uma exposição do jogador, da questão física. Ele está se sentindo desrespeitado e por isso o motivo da nota. O Inter, por sua vez, garante que está tudo em dia, que foi surpreendido, né, pela nota e que estava esperando que o Guerreiro tenha uma recuperação, ele está com uma tendinite no joelho, para que ele fique à disposição. E, inclusive, o que eu apurei é que o Ramírez conta com o Guerreiro. E ele não é louco de abrir mão de um dos caras que, até a lesão, era o melhor centroavante da América do Sul, em atividade aqui. Tanto é que o Boca quis contratá-lo. Então, me parece, Bagé, que é uma procura de um rompimento para sair sem pagar multa. E aí o jogador gosta de dinheiro, claro, ele deve ter um contrato parecido com o do Inter, talvez não tanto, ou um pouco mais, eu não sei, mas no mesmo patamar, mas que vá permitir que ele possa jogar aqui num curto prazo aqui no Inter, ele não vai jogar. Jogador quando quer sair, sai. Tu deu de presente para nós mais uma discussão, né? O Gabigol é o melhor centroavante da América do Sul há bastante tempo, porque se faz gol toda hora em decisão. Eu tava falando, Potter, até a lesão dele. Até a lesão dele. Não, mas concordo, até a lesão dele foi 2020. Quem é que tinha acabado com uma Libertadores da América? Mas quem é que tinha acabado com o Grêmio? Quem é que tinha acabado com todo mundo pelo caminho? Trazido pelo Alex a seguinte proposição. A nota veio para pressionar o Inter e a criar o conflito, né? E ir adiante. Ele ampliou essa discussão, tirou das quatro paredes. A nota é de um equívoco colossal estratégico, não, porque a pressão da nota é obrigar o Internacional a ser duro. O Inter não pode, perante o seu torcedor e a sua torcedora, dizer assim, tá bom, Guerreiro, vamos deixar por isso. Não vai deixar por isso, ela vai ser exemplar. É até a chance que tem o presidente Barcelos, vai servir como exemplo, porque eu vou ser duro com um dos caras que foi uma das principais contratações. Não deu certo, não fez gol em Grenal, a gente sabe tudo isso. Mas ele foi uma das principais contratações dos últimos anos. Ele é um jogador internacional. Eu só quero pegar um ponto. Oi, Pedro. Não, por favor, fale. Eu vou entrar com uma bobagem. Eu só quero pegar um ponto, que eu disse há pouco uma frase que é muito usada no futebol e a gente acaba usando clichês porque são naturais. O jogador, quando quer sair, ele força. Eu vou trazer uma lembrança que está bem fresquinha na nossa memória, só que a gente só olhou o lado bonito da coisa. O lado, principalmente do torcedor do Internacional. O Tyson arrumou problema para sair do Shakhtar. Porque por vias normais, ele teria que cumprir mais um tempo, ele teria que ficar. Ele foi afastado, ele arrumou um problema. Só que como ele veio para cá, é bonito, porque ele veio por amor. Ele abriu mão de dinheiro. Na prática, o Tyson fez algo muito parecido do que está fazendo o Guerreiro. Ele arrumou um problema, e aí ele colocou esse problema público para depois ele ser definido entre quatro paredes. Lá tem treta com o treinador, né? Não com o clube. Mas então na mesma, ele saiu do clube antes do final do contrato que ele tinha assinado, é a mesma coisa.
O Guerreiro quer fazer o mesmo. Mas é que o Guerreiro é a terceira vez que ele arruma uma situação assim, né? Mas eu não estou, por isso que eu disse, não estou comparando os casos. Eu vou dar outro caso que está sendo vivido, PP. PP é umas mais constrangedoras saídas da história do futebol gaúcho. Só que o PP não brigou, né? O PP ele não está jogando nada. O PP está se afastando. Ele decidiu não jogar nada. Imagina. Pior ainda a situação. Isso. Não, parar de jogar bola. Que é pior? Cacete, mas não vou parar de jogar bola. Mas a decisão do Copa do Brasil não interessa. Não vou jogar nada. O que é que tu ia falar pra mim, Pedro? Não, é que o Julinho tinha sumido, né? Agora ele apareceu no WhatsApp aqui. Não me dá essa notícia. Não, e aí de sacanagem, ele é gremista, né? A primeira coisa que eu fico muito feliz é que ele tá legal, tá bem, com saúde. Ele existe, isso é importante. Coisa boa. Eu já quero conhecer o Julinho, que não conheço ainda. Fiquei sabendo que ele quer sair do Inter para ir pro Grêmio. Ele não quer ir embora sem ganhar o Grenal. Não, e tem uma outra também aqui muito boa que chegou para mim. Se ele for pro Aliança, vai ser reserva do Barcos. De um gremista também. Olha aqui, ó. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. Gimo, qualidade comprovada. Atendendo aos decretos governamentais, as lojas Zafari e Bourbon estão com novos horários de funcionamento. Confira em zafari.com.br nas redes sociais. E a Ruder está completando 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência ela espera fazer muito mais. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar, frigelar.com.br. Nós vamos ao intervalo comercial. Em seguida, nós vamos falar dos jogos do Grêmio e do Internacional, ou do Inter, que é amanhã, e depois do Grêmio, que é quinta-feira, pela Libertadores e também pela Copa Sul-Americana. Este é o Sala de Redação que volta em seguida. Reduza sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. São mais de 300 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Fale conosco pelo 519992903 ou nos visite em Sertão Santana. Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da FIDA, que vai dizer que Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes. Você também pode ouvir um cliente da FIDA que vai falar: nossa, com FIDA, isso é que é colheita. Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagran na sua lavoura. Pensou fertilizante, pensou Fidagran da FIDA. E se na hora de abastecer você pudesse escolher mais economia e menos manutenção para o seu carro? Agora você pode. Chegou a nova gasolina Dura Mais dos postos Rodoil. Economia de até 10%, um motor mais limpo e ainda até 50% menos poluição. Encontre o posto Rodoil ou Mega Petro mais perto de você. A escolha é sua. Escolha até 10% de economia no combustível. Escolha a nova gasolina Dura Mais da Rodoil. Acesse rodoil.com.br. O Ministério da Educação tem um recado importante para todas as escolas do país. Está aberto o período de resposta à segunda etapa do Censo Escolar 2020. O Censo Escolar é a maior pesquisa estatística sobre a educação básica brasileira. Ela é realizada todos os anos pelo INEP e nos ajuda a compreender a realidade da educação. A primeira etapa da pesquisa já terminou. Agora é momento de declarar os dados sobre a situação dos alunos ao final do ano letivo e de informar também sobre como as escolas realizaram as atividades em 2020. Para saber mais, acesse gov.br/INEP. Escolas, façam a declaração, conferência e retificação de seus dados de 22 de abril a 7 de maio e ajudem a educação brasileira. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Cada mãe tem o seu jeito de demonstrar carinho. Tem aquela que liga o tempo todo para saber como você está. A que cozinha sua comida preferida. E também aquela mãe que sempre pede ajuda para você cuidar do jardim ou dar um jeitinho no gramado. Em cada mãe, um jeito de amar. Em todas elas, a vontade de estar sempre junto. Um feliz Dia das Mães. Steel.
junho de 1976. Cândido Norberto, a análise, as entrelinhas, a essência da notícia. A garra do Santana, por exemplo, o Ibsen Pinheiro, para citar um outro exemplo. Cito apenas esses dois nomes, sabendo que deveria citar de todos. Faço, no entanto, quero que saibam apenas como exemplos. Eis que a lista é grande, sendo curto o espaço. E é evidente a intenção que me move é para lembrar a todos os demais, especialmente aos ouvintes. Dizer a estes que o Sala de Redação não sou eu, que os salas são muitos e muitos e muitos, falando apenas nos colegas que deles participam, ou de suas audições participam. Porque existem muitas outras peças no mesmo esquema, os técnicos, sem os quais tudo isso seria impossível. Todas peças da maior importância e sem as quais o Sala não seria o que é. Faltam 41 dias para os 50 anos do Sala de Redação. Estamos de volta, esse é o Sala de Redação, 1h37. Agora IES é Fiat, Fiat é IES. Aproveite as super condições de lançamento em Porto Alegre, na Edu Chaves, e em Canoas, na Getúlio Vargas. Acesse iesafiat.com.br. A Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, é Direito para a Vida, melhor faculdade de Direito do Rio Grande do Sul. E para você estar ali, basta acessar o site fmp.edu.br. Bom, o Leonardo trouxe na sua coluna de 0 hora informações de que o Olímpia vive uma crise. Mas é o Olímpia, né, Leonardo? É bom dar uma olhada, assim, ter um respeito bem amplo e tal, porque é um time que já ganhou 3 vezes a Libertadores, tem que ter cuidado com esses caras, né? Mas está vivendo uma crise absurda que não começou agora. Começou lá em outubro, o presidente anterior do Olímpia, o cara que reorganizou o Olímpia, acho que é Marco Trovato o nome dele. Ele foi afastado pela FIFA do futebol, ele está banido do futebol, porque ele estava envolvido com apostas e descobriu-se que alguns jogos foram arranjados. Um desses jogos só tinha o Olímpia envolvido, mas a FIFA deixa bem claro na punição que o Olímpia não está envolvido. Aí um vice-presidente assumiu, o Olímpia ainda foi campeão nacional. Mas neste ano, o Olímpia, que tinha o técnico Gorosito, é um ex-meia do São Lourenço, jogava uma bola redonda, ele foi campeão e agora foi demitido e assumiu o Orteman, que não conseguiu dar mão no time. Ele muda esquema, ele muda jogador. E o Olímpia ainda vive, Pedro, parece que vive num túnel do tempo, porque o zagueiro é o cara que foi zagueiro da seleção paraguaia na Copa de 2010, o Alcaraz, 38 anos. O Santa Cruz ainda é a referência técnica, vai fazer 40 anos. Santa Cruz é teu avô. O Santa Cruz é meu bisavô. O Santa Cruz, ele era jovem quando o Carpegiani treinava a seleção paraguaia, tu imagina. Mas ele mete gol, não? Não, ele nome mete... desse cara aí, como que falou aí, não? Santa Cruz. Roque Santa Cruz. Não, do dirigente. Acho que é Marco Trovato, eu vou pegar o nome direitinho. Eu acho que esse cara me afanou, então, se ele se mexia nos jogos, hein? Saber quem é esse cara aí. Te tirou algum? Eu vou pesquisar esse cara, por Deus. Mas, enfim, Guerrinha, o Santa Cruz ele não está conseguindo jogar todas as partidas. E há uma discussão lá, que é a mesma discussão que se tem aqui, né? O futebol só muda o idioma. Que se o Santa Cruz começa os jogos ou se ele termina os jogos. Porque ele tem um problema no tendão e isso impede ele. Contra o Always Red, ele entrou no intervalo e ele muda o jogo. Ele faz o primeiro gol, participa do segundo, mas ele não tem capacidade do jogo todo. É um time envelhecido, é um time que não se encontrou e que a gente viu contra os bolivianos, né? Ele perde para aquele Táchira que veio aqui no Beira-Rio e tomou um currupio do Inter e ele sofre para ganhar dos bolivianos. Está lutando pelo Campeonato Paraguaio, mas ontem o Libertad jogava, até não sei como foi, mas é um time que está sob uma tempestade no Paraguai, perdeu o clássico no sábado para o Cerro. E aí o Cerro abriu 2 de vantagem na contagem dos clássicos, eles contam por número, como a gente conta aqui. Então está uma crise meio forte no Olímpia, uma pressão meio forte. Mas esse Olímpia que você descreve com toda a razão turbulento, é um Olímpia de uma camiseta que proporcionalmente no Paraguai é gigantesca como a do Inter no Brasil. Então é o time que na dificuldade ele já tem título de campeão de Libertadores, ele tem semifinal, ele tem história na Libertadores da América. É verdade que de muito tempo atrás, mas isso está lá na sua história e no seu distintivo. Esse é o Olímpia que vai enfrentar aqui, Léo e quem nos ouve, um Internacional que nesse momento tem uma grande angústia colocada para a sua torcida. Ele será mais capaz nos próximos jogos de ser parecido com aquele que ganhou e convenceu contra o Táchira venezuelano?
ou aquele que se atrapalhou porque foi estudado e bem marcado pelo Juventude? E esses 2 jogos que vêm agora vão definir o rumo do trabalho do Ramírez, não para demiti-lo, não para abreviá-lo, mas para definir se o trabalho vai ter tranquilidade ou turbulência. Ele, por exemplo, ganhando do Olímpia, ele cresce para o jogo do final de semana. Ele revertendo contra o Juventude, ele cresce sobre o seu crescimento e vai construindo tudo aquilo que se espera do Ramírez, na melhor das hipóteses. Se, no entanto, se atrapalha em qualquer destes jogos, a turbulência aumenta, porque tudo que é proposto de novo e não dá certo de cara, ele tem uma resistência enorme. Então esses 2 jogos que vêm agora, quarta e sábado, vão definir não se o Ramírez vai embora ou fica no Inter, mas o rumo do seu trabalho, a tranquilidade ou a turbulência do trabalho dele nos próximos dias e meses. Eu acho que a direção do Inter ela está muito consciente disso, né, Maurício? E a gente conversa com as pessoas, eles estão muito convictos de que é esse o caminho, de que vai ter um escorregão aqui, outro ali, mas de que a ideia é de bancar esse técnico que eles foram buscar lá no começo do planejamento deles para assumir o clube, né? O jogo contra o Juventude, eu ainda coloco um ingrediente do gramado, embora o gramado tenha valido para os dois, mas o Juventude, o Juventude já tinha jogado ali, o Juventude já tinha, acho que o 3º ou 4º jogo lá na Montanha dos Vinhedos, ou seja, também o estilo de jogo do Juventude era um jogo um pouco mais direto, um jogo de saída rápida, e o Inter não encaixou naquele gramado. O estilo de jogo do Inter não era para aquele gramado. Talvez pudesse ter atuado de forma diferente, acho que sim, pudesse abreviar mais as jogadas, ir para um jogo mais físico, mas o Ramírez certamente não preparou para isso, mas eu acho que é cedo ainda, Maurício, para determinar algum rumo diante de um cenário. Aumenta a pressão? Claro que aumenta. E a pressão ela é constante, cedo, né? Léo, mas sábado é uma fronteira muito importante. De novo, não para demitir o treinador, tá? Mas seria cedo em qualquer condição normal, menos a condição de você perder na sua casa a ida a uma decisão contra o Grêmio, que deve acontecer lá do outro lado, para o Juventude, que recém voltou para a Série A. Então, isso é cedo, que eu concordo com você direto, mas esse episódio tão cedo acontecendo, se acontecesse com o Ramírez, colocava um piano nas suas costas que no mundo ideal ele não teria se passar para a decisão. Não estou falando de ser campeão, hein, Léo? Eu estou falando de ser finalista do Gauchão. Exato, vai ter a pressão, mas tem um outro lado desse jogo contra o Olímpia, Guerrinha e Pedro. Que horas é esse jogo com o Olímpia? 9 da noite. 9h30. 21. Não, é que tem que mandar a segurança e não ficar lá no hotel do Olímpia, não deixar eles esquecer do horário. É a única maneira de não ganhar deles, eles não aparecer no Beira-Rio. Levar exatranco pro estádio. Eu vi esse time jogar agora contra 9 da noite, jogo. Eu vi jogar agora. Eu inclusive botei ele numa acumulada. Eu tive um filho com esse time. Um filho eu tive. Que time ruim. Mas que time ruim. Tem camisa pesada, vai perder com camisa pesada, vai perder com camisa molhada, que parece que vai chover. Vai perder. Não joga nada. É um horror o time dos caras. Eu acho que o grande pepino do Inter é sábado, hein? É muito mais forte o jogo. Mas esse jogo com o Olímpia, Guerrinha e Pedro, ele tem algo de estratégico pelo seguinte, o Inter precisa ganhar porque depois ele sai para 2 fora, né? Ele sai para pegar o Tátira na próxima semana e o próprio Olímpia. Mas eles vão se matar, Léo, entre eles. Vão se matar. O Olímpia vai ter que jogar lá na altitude. Ele já teve em casa, ele botou os bofes para fora para ganhar desse time. E pela informação que tu me deu do nome do cara, eu quero te desejar parabéns, saúde pelo dia de hoje, entendeu? Obrigado. Entendeu? Porque tu acabou de desvendar, eu já botei os meus cachorros para saber quem é esse cara. Eu fui afanado diversas vezes por esse cara aí. Marco Trovato. O cara que foi dirigente. Ô Pedro, tem o sobrenome da piada pronta, Potter. Aí é duro, nem vou fazer, né? É ele, né? É ele. Obviamente, não existe nenhuma comparação sobre a importância dos jogos, né? O jogo mais importante do Inter na semana é amanhã às 9 da noite no Beira-Rio. Né? Para o ano, para tudo que se pesa. Ganhar o Gauchão não indica muita coisa pra gente. Aliás, o Inter, quando caiu em 2016, ganhou o Gauchão com o Argel. Mas perder indica, né? Não indica, Pedro, mas o que interessa é a Libertadores agora, neste momento, pro Inter. É isso que interessa. Tem que jogar bem nessa competição. Eu acho que uma coisa leva a outra. Né? E a gente vai testando também o modelo do Miguel Ramírez. Né? O treinador do Inter tá pagando pecado de um crime que ele não cometeu. Qual é o crime? O Inter é vice-campeão brasileiro e perde por 1 gol para o Flamengo, senão seria campeão. Bom, aí ele vem com um novo modelo, implanta um novo modelo. Aí ele perdeu um Grenal.
Fica parecido com o ano passado. Aí, se ele não vai para a final do Campeonato Gaúcho, fica mais parecido com o ano passado. E aí, bom, a paciência do torcedor fica menor. Sim, o trabalho continua, o importante é Libertadores, mas isso são espinhos que são colocados numa estrada que precisa ser percorrida e que traz dificuldades, né, Potter? Isso tudo, Pedro, é água no copo, entendeu? Vai enchendo o copo. E daqui a pouco transborda. Mas ano passado, por exemplo, o Cudê estava sob pressão também e ele perde o Gauchão, sem chegar na final, sem ganhar granais. E ele começa o Brasileirão bem. O Cudê, ao contrário, o Cudê foi o treinador mais prestigiado internacional. E foi mesmo. Tu passar 6 granal sem ganhar, nenhum treinador. Olha, o Celso Roth no segundo, eles penduravam ele na antena da RBS lá. Ficava pendurado lá. E o Cudê, que eu gostei do trabalho, errou muito em granal. Mas errou muito em granal. Muito. Mas a prova de fogo do Cudê era a pré-Libertadores, né? Que ele colocou um time mais atrás, né, do que ele imaginava, sem fazer aquela super pressão que ele fazia. Mas ele passou, em casa, sim, ele passa, e aí ele falha pro Grêmio, perde o Gauchão, e aí começa bem o Brasileiro. Até abandonar o Brasileirão. Ele abandonou o Brasileirão na primeira rodada do retorno, né? Contra o Curitiba. Não, segunda rodada do retorno, não lembro. Mas foi mais ou menos ali, né? Ele não tinha ainda a gente não tinha ainda uma grande... a avaliação dele na Libertadores, na Copa do Brasil, porque ele estava ainda vivo, chegando às fases decisivas, né? Ele não tá na casa mata contra o Boca em nenhum jogo. O grande erro, eu nem quero voltar no Cudê, eu só quero falar o seguinte, dá para manter um treinador perdendo o Gauchão. Eu quero falar do Ramírez. O grande erro que eu vejo que o Ramírez está cometendo é o Ramírez não definir o seu time titular. Eu até estou escrevendo isso. Eu não sei ainda o potencial do Thiago Nunes no Grêmio, não sei. Mas ele começou muito bem. Por quê? Porque ele foi lá e manteve o trabalho que vinha sendo. Ele, aos poucos, ele vai mudar. Não vai pensar que ele vai continuar com esse time aí. Não vai. Ele vai mudar. Mas, Guerrinha, eu acho que ele tem o time titular. Exige isso. Eu acho que o Miguel Ramírez tem o time titular. Eu acho que o time titular do Ramírez é Lomba, Rodinei, Cuesta, Zé Gabriel e Moisés. Edenilson, Dourado, Edenilson... Dourado, Edenilson e Maurício, Palácios, Galhardo e Patrick. Eu acho que esse é o time titular dele. Vai entrar o Tyson. Agora vai entrar o Tyson. Vai entrar o Tyson, vai sair o Rodinei. Vai sair o Rodinei. O Grêmio... Não, porque, por exemplo, assim, o Maurício nós estamos discutindo, o Maurício é titular, desde o Grenal. O Galhardo, tá o Galhardo e o Yuri Alberto ali. Quem é que tá jogando mais como titular? O Galhardo. Mas tem pressões parecidas, né? Porque o Thiago Nunes, que está há 3 jogos apenas no comando do Grêmio, e que a gente sabe que ele está fazendo, concordo com o Guerrinha, a repetição talvez seja o principal lema dele. O Grêmio está mordendo mais, está jogando mais dentro do campo do adversário. Mas o Thiago Nunes, ele também tem uma pressão, porque ele traz de um trabalho lá no Corinthians que não foi bem, né? Porque ele ficou pouco tempo, então naturalmente tem essa pressão. E a pressão de ser o cara que chegou para o lugar do Renato. Então o Renato, que era criticado dos últimos 3 anos, que só ganhava Gauchão, mas ele ganhava Gauchão. Ganhava Gauchão e Grenal. O Thiago Nunes chega também com essa pressão de não perder Grenal e principalmente não perder o Gauchão. Porque se ele não ganhar o Campeonato Gaúcho, a pressão também vai ser da lembrança. Ele está botando o Luiz Fernando como o Renato botava, não bota os guris, né? Mas é que o Thiago, ele parte de uma... Essa é a diferença, que o Thiago, ele parte primeiro de uma base... que foi vencedor até determinado momento e que nos últimos 2 anos patinou, mas tem uma base ali que vem jogando. A ideia tática, a distribuição em campo, ela é a mesma, ela é praticamente a mesma. Sim, mas o Ramírez recebeu uma base, ele trocou porque ele quis. Ele recebeu um time que quase foi campeão brasileiro. Não foi porque ele quis, Pedro. Ele estava lá em Quito, lá em São Conqui, e aí os caras bateram lá, tu quer treinar? Eu disse, olha, eu treino assim. A minha ideia de jogo é essa, eu gosto disso e daquilo. Ah, não, é o que a gente quer. E aí o clube topou. Pedro, mas a ideia dele... E essa conversa, Léo, essa conversa acontece não com o Inter no vice-campeonato brasileiro. Essa conversa acontece com o Inter em 7º. Sim, sem assim, ninguém imaginar o que aconteceria com o Inter, né, no segundo semestre. Não, e com um pavor enorme de que, não havendo mais o Abel, depois da turbulência da saída do Cudê, o Internacional caísse de 7º. A preocupação de quem chegava era assim, eu estou pegando de 7º, e se essa lambança acontecer, eu posso cair de 7º e ir para a segunda página. Começar meu trabalho assim, eu tenho que fazer um armistício. Naquela época, pré-Libertadores era luxo. Era luxo. Nossa. Era luxo. Porque o Abel também, ele houve uma mudança de metodologia de trabalho, né? Porque
com o Cudê, a informação que se tem é de que o Inter treinava de forma exaustiva, era um treino intenso, e até ontem alguém me dizia assim, olha, os caras brincavam, até que horas vai o treino hoje? E o Cudê dizia, não é o horário apropriado para isso, o pessoal está mostrando, mas é até alguém chamar o Vitor Hugo, entendeu? Até alguém no cantinho. Era assim, ele era alucinado por treino. E o Abel vem com uma outra metodologia, né? Ele tira até um pouco dessa carga por um estilo de trabalho dele, e o Inter demora um pouco a encaixar também nas ideias do Abel e depois ele decola. O que acontece com o Ramires agora é que o Ramires chega e o Inter é como se ele tivesse resetado. O Inter começa do zero. O Inter começou com os mesmos jogadores, mas com uma ideia completamente diferente. E isso vai requerer o tempo, que talvez não seja o tempo do Gauchão. Ele tem 30 dias para arrumar o time para o Campeonato Brasileiro, menos do que isso, né? Porque Pedro, hoje é dia 4, a maior diferença, dia 27. Eu não estou dando aqui a minha opinião, estou dando a opinião de alguém que está lá dentro hoje e me falou. A maior diferença entre o Cudê e o Abel foi que foram trocados os gritos pelo carinho. O cara pensou, mas o que mudou tanto? Saíram os gritos. Tá, mas Guerrinha, aquela cena que a televisão mostra domingo do Edenilson, que foi substituído pelo terceiro jogo consecutivo, sentado à beira de qualquer lugar lá do estado da Montanha dos Vinhedos. O que significa aquilo? Ele estava bravo? Ele estava... Não, significa primeiro que ele foi mal substituído. E que ele deve ter saído incomodado porque não devia ter saído. Está descontente. Agora, é a terceira vez que ele é substituído. Ele está jogando muito pouco. A nova forma de jogar está destruindo com ele e com o Patrick. Os dois que foram figuras essenciais sumiram. Não estão contribuindo quase nada. Mas peraí, Guerrinha, quanto o Tátira eu estava na jornada. Jogou demais. Quanto o Tátira eu estava na jornada, o Pedro votou no Cuesta, né, Pedro? Eu votei no Edenilson, os guris também vieram. O Edenilson foi o eleito o melhor em campo. Patrick, que jogou uma barbaridade também. Contra quem foi o jogo? Contra o Tátira? Ah, não. Contra o Tátira eu vou te dizer uma coisa para ti. O Maurício deveria ser vendido para o Real Madrid. Eu quero ver ser vendido contra o Flamengo. Mas o Inter não jogou com o Flamengo ainda. Não, mas jogou já com Juventude. Quer dizer que nem é o Flamengo. Eu nem vou citar o Juventude. O Juventude para mim também é fraco. Mas já jogou com Juventude, né? E já jogou com outros times aí que não foi tão fácil. E aqui jogar contra o Táchira, o Aimoré e o Esportivo, com todo respeito a esses três. Olha, se o cara vai mal, tu entrega pro cara uma coisa. Diz, olha, tu tá aqui a tua carteira, tu tenta alguma coisa outra na tua vida aí, vai tentar alguma coisinha aí. Muda de Bom, mas ainda bem que eles foram bem, né? Pois mas ainda bem que eles claro. foram bem na Guerrinha. Mas não é, rapaz, esses três aí, eu vou te dizer uma coisa pra ti. Mas talvez a fome, a vontade de comer e não sei o que mais. Sim, mas talvez a indignação do Edenilson seja com ele próprio, que se submeteu a uma marcação e não conseguiu sair. Talvez ele estivesse bravo com ele. Então ter sido mal substituído também, né? A gente não pode colocar a culpa no gramado para o jogo do Inter e esquecer o gramado, porque o Edenilson jogou nesse gramado. O Edenilson é um jogador de bola no chão, de toque de bola e aproximação. Esse gramado impossibilita completamente isso. Eu estou dando alguns descontos reais. Né? E até o Miguel Ramírez não pesou muito na coletiva dele sobre isso. Eu já falei aqui porque quase todas as perguntas eram em cima de empresários e Guerreiro. Né? Na coletiva após a derrota do Inter contra o Juventude. Agora, o Edenilson, todo jogador que precisa do solo para tocar a bola, naquele solo não consegue. Porque aquele solo não possibilita isso. Um jogador do Juventude que precisa do gramado de Bento Gonçalves para tocar a bola, não vai tocar a bola. Tanto que o gol só acontece de uma jogada completamente patética, de uma tentativa de balãozinho do Maurício, a bola vai picando, o cara ganha na corrida do Dourado, quando ele está ali, tem razão. Não tem gramado em Bento Gonçalves, mas tem a Aurora lá. Tem a Aurora que faz o Aurora reserva. Mas Bagé, o gramado interfere no futebol. O Renato ganhou lá, mas aí eu estou pedindo desculpa. Eu critiquei o Renato ganhou do Esportivo lá naquele campo ruim. Porque o Esportivo vai caiu, ter que jogar né? Campeonato Gaúcho, é isso. É a mas primeira. O Esportivo caiu, mas né? o gramado, não, eu só quero chegar à conclusão. O gramado ruim só afetou o Internacional. É só isso que eu quero trazer para a bancada. Não, afetou o Juventude porque não também. afetou mais ninguém. Eu acabei de falar aqui, Bagé. Se tem um atleta o Juventude não ganhou. Tá errado. As manchetes são o Juventude não ganhou, Bagé. Mas o Esportivo é um time ruim. O Gauchão é feito de times ruins. Então, quem tem técnica, onde é que o gramado pode afetar mais? O time que joga menos ou o time que joga mais? Se eu tenho mais domínio da bola, ele vai me afetar menos o gramado. Tá, só para entender. Senão parece se o Inter não ganhar esse campeonato, a culpa não será do Inter, será do campo lá de Bento Gonçalves. Luciano Oxman, presidente da federação, gremista, atrapalhou o gauchão do Internacional.
botou eu não entendi direito assim, mas... Ninguém disse isso. Ninguém disse isso. Calma aí. Eu tô dizendo. Agora o comercial segura. Eu quero ouvir o seguinte. Eu fiquei quieto quero perguntar. O programa inteiro, até porque não se fala do Bagé, Grêmio. Então eu só estou dizendo isso. A culpa é do Luciano Oxman. Será que é amado ou não interessa? Pode me responder depois. Vamos falar do Grêmio, que tem jogo na quinta-feira e tem decisão contra o Caxias domingo. Intervalo comercial, notícias, nós voltamos em seguida. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa? O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar aquele sonho. E ainda oferece taxas especiais se você receber seu benefício no banco. É por isso que o Agibank é a melhor opção para você receber seu salário ou benefício. Agibank, para você é agora. Crédito sujeito à análise. Consulte condições dos produtos. Estude na FMP, a melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul com nota máxima no Ministério da Educação. Na FMP, você terá a formação adequada para uma carreira jurídica de sucesso. Confira nossos cursos de pós-graduação EAD no site fmp.edu.br. FMP, Direito por Excelência. Direito para a vida. Prevenção é o melhor cuidado. Com a chegada do inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias como a gripe. Então, faça suas vacinas e as de sua família contra a gripe e outras enfermidades respiratórias na Clínica de Vacinas da Unimed Porto Alegre. Agende em unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Cada mãe tem o seu jeito de demonstrar carinho. Tem aquela que liga o tempo todo para saber como você está. A que cozinha sua comida preferida. E também aquela mãe que sempre pede ajuda para você cuidar do jardim ou dar um jeitinho no gramado. Em cada mãe, um jeito de amar. Em todas elas, a vontade de estar sempre junto. Um feliz Dia das Mães. Estil. Existem sabores que parecem que são bem teus, não existem? Qual o sabor do Rio Grande do Sul que parece que foi feito bem pra ti? Chimarrão? Um churras com a família? Chocolate? Um vinhozinho? Um espumante? Ou o melhor sabor é o sabor da vitória do teu time? O certo é que tudo que parece feito bem pra ti aparece na RBS TV. RBS TV. Bem pra ti. Olha só quem tá aqui, pintor, ele tem a nossa garra. Nossa qualidade é o Tinga Pintor. Sou eu mesmo. Tintas Quilin, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura, Quilin é show de pintura. Tintas Quilin, a tinta gaúcha que é um show. Eu assino embaixo. Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996995218. O Domingo Esporte Show te acompanha no Chimas e no Churras do domingo. Te deixa por dentro de tudo. Traz informação, opinião, alto astral e interatividade. Tem informação, tem companhia pro teu chimarrão, tem cheiro de futebol e churrasco de domingo. Tem Domingo Esporte Show. Te liga! Domingo Esporte Show, às 9:30 da manhã. Cremers. Se puder, fique em casa. Respeite as recomendações de prevenção da Covid-19. Escolha viver. Notícia na hora certa, no sinal 2 horas. Em depoimento à CPI da Covid, ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta diz que o Brasil poderia estar vacinando população desde novembro do ano passado. Porto Alegre vai levar ao menos um mês para normalizar a aplicação da segunda dose da Coronavac. Grupo que gerou prejuízo milionário aos cofres públicos no estado começou a ser investigado a partir de contrato com a Expo Inter em 2019.
Céu encoberto na capital, agora faz 23 graus. Uma frente fria que avança do sul do estado provoca chuva nesta tarde na maior parte das regiões. A chance de temporais em pontos isolados. As temperaturas seguem elevadas, com máximas na casa dos 30 graus, mas devem entrar em declínio após a passagem da chuva. Cremers, se puder, fique em casa. Respeite as recomendações de prevenção da Covid-19. Escolha viver. No mercado financeiro, o dólar comercial em alta é cotado a R$ 5,42. A Bolsa de Valores de São Paulo opera desvalorizada em 0,68%. Trânsito. Assim como ocorreu pela manhã, segue a lentidão na BR-386 em Nova Santa Rita, no sentido interior capital. Obras de recuperação da pista são realizadas no quilômetro 541. Conforme a CCR Via Sul, há pelo menos 6 quilômetros de congestionamento no local. Em Porto Alegre, acontece neste momento o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba. Não há ocorrências em atendimento neste momento na capital, conforme a EPTC. Com as informações do trânsito, Laura Becker. Em GZH. Polícia confirma 5 mortes em ataque à creche em Santa Catarina. Segundo o delegado Jerônimo Marçal Ferreira, as vítimas são 3 crianças que têm até 2 anos de idade, uma professora e uma outra funcionária, que a princípio trabalhava como auxiliar. Os nomes e idades não foram confirmados. Uma outra criança ficou ferida, mas sem gravidade. Conforme a polícia, o autor do ataque tem 18 anos e entrou com um facão na Escola de Educação Infantil Aquarela, que fica em Saudades, no oeste catarinense, no fim da manhã. Quando foi abordado, ele tentou se ferir e agora está internado em um hospital da região. A polícia ainda não sabe a motivação do crime. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil. Porto Alegre acelerou a criação de empregos em março. A capital gaúcha registrou a geração de 1.757 postos de trabalho com carteira assinada, segundo o Ministério da Economia. O resultado foi puxado principalmente pelo setor de serviços, que teve desempenho positivo nas áreas de educação, saúde, administração pública, informação, atividades financeiras, imobiliárias e administrativas. A construção, a indústria e a agropecuária também criaram postos de trabalho. Apenas o comércio fechou vagas de emprego. Em boa parte do mês de março, atividades econômicas sofreram restrições da pandemia. E o primeiro trimestre fechou com a geração de quase 4 mil empregos formais na capital. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra. Cremers, se puder, fique em casa. Respeite as recomendações de prevenção da Covid-19. Escolha viver. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk. São 2h03, estamos de volta. Lembrando que o acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família, Aurora Gran reserva um grande vinho brasileiro, beba com moderação. Pare de pagar tanta tarifa de manutenção de conta, né? Traga seu salário ou benefício para o Agibank e tenha uma conta grátis com tudo que você precisa. Consulte condições dos produtos. Seja qual for o porte da sua empresa, o plano empresarial Sulmed Smart é a opção inteligente para cuidar da saúde dos seus colaboradores. E a Zé Pneus lembra que está abrindo agora no próximo dia 8, na cidade de Flores da Cunha, do grande centroavante, estamos discutindo o Guerreiro, grande centroavante da várzea de Flores da Cunha, ao longo de todo o tempo, Neco Argenta, né? E que certamente estará colocando seus caminhões lá para, porque a Zé Pneus tem pneu para automóvel, caminhão, máquina agrícola, enfim, a Zé Pneus tem tudo, todo serviço, tá? Então, Flores da Cunha está de parabéns e o Bagé vai falar do Grêmio, porque o Grêmio agora tem o Cortez como titular definitivo, o que certamente não leva o Grêmio a grandes voos, né? Pela digamos assim, pela impossibilidade que tem o Cortez de criar uma jogada ofensiva. Tem o Léo Pereira na ponta direita, que também é uma questão que precisa ser revista. Enfim, o Grêmio, e tem um joguinho barbado aí quinta-feira, né? Pois, o Pedro, sabe que o Thiago Nunes, né, que chegou e fez 3 jogos, e a gente tem batido muito na tecla da repetição de time, ele deixou claro, e eu posso pegar, inclusive, iniciar a minha fala pela tua deixa aí do Cortez. Toda vez que se fala no Cortez do Grêmio, e aí sempre tem aquilo, não, mas foi um jogador sempre muito, muito leal ao Grêmio, profissional, cara, isso é o que se espera de qualquer profissional que é contratado, e principalmente quando ele é pago em dia, é obrigação, que é o caso do Cortez.
Então, é obrigação. O Cortez não fez mais do que obrigação. Só que eu estou me apegando muito mais à maneira que o Thiago Nunes está, embora sejam poucas partidas, mas não tem como analisar 10 jogos dele, porque ele só fez 3. Então, preciso analisar esses 3. Esses 3 jogos do Thiago Nunes mostram o Grêmio com algumas movimentações um pouco diferentes. E talvez, entre aspas, facilitado esse trabalho, até pela lesão do Alisson. Porque a saída do Alisson faz o Thiago Nunes colocar, por exemplo, o Léo Pereira, que tem uma movimentação diferente de time. Os laterais com o Renato, eles subiam muito mais. Então o Renato exigia, até pelo posicionamento do Diego Souza, que esses laterais fossem muito mais à linha de fundo, para ter uma quantidade maior de bola aérea, de cruzamentos, para poder aproveitar o ponto crucial do Diego Souza, que é a bola de cabeça. Com o Cortez, o Grêmio perde em profundidade, mas inegavelmente ganha em marcação. Ele é mais marcador no momento, né, Alex? O Diogo Barbosa. Que é o que precisa, porque ele está tomando gols, Maurício. Querendo ou não, ele está ganhando, mas ele está sofrendo gols todos os jogos. O principal ajuste agora é justamente o que ele vai conseguir buscar do setor defensivo do Grêmio. O Rafinha, no último jogo contra o Caxias, teve um momento que o Rafinha tinha se transformado quase num zagueiro, porque ele ficou para poder dar essa liberdade de campo para quem faça a jogada da frente do Léo Pereira, ou seja, os laterais ficam mais com o Thiago Nunes, saíam mais com o Renato. Os extremas saem mais com o Thiago Nunes e faziam mais jogada por dentro da época do Renato. E um ponto que chama atenção, para isso que eu estou falando, senhores, é o Thiago Santos. Porque quando o Rafinha ficou um pouco mais, é o momento que o Thiago Santos libera para jogar mais à frente, por mais incrível que possa parecer. E na prática ele fez isso. O primeiro gol do Grêmio é o Thiago Santos saindo para uma jogada, que ele faz o corta-luz, como lembrou o Léo. Daqui a pouco ele tenta o passe, que é interceptado pelo zagueiro, sobra no Diego Souza. Então o Thiago Nunes, mesmo com poucos jogos, ele está mudando a forma do Grêmio jogar. São ajustes, né, Bagé? E tem algo interessante sobre a titularizar. E tem algo interessante, Maurício, acho que eu te peguei no delay. Tem algo interessante que a transição do Grêmio, que nunca foi uma transição rápida, o Grêmio é um time mais de troca de passes, e no domingo, né, Bagé, o Thiago Nunes, em determinado momento, cobrou do Maicon, que era para trocar passes, mas com progressão, deu para pegar bem direitinho no áudio. Ele está fazendo essa transição mais rápida a partir dos extremos. O Léo Pereira, que é muito rápido, e é uma grata novidade, e o Ferreira, que está crescendo jogo a jogo. O Ferreira está se tornando mais coletivo. Mas a diferença do Ferreira para o Léo Pereira é um abismo. Né? Não, é que o Ferreira, Pedro, ele tem 2 anos quase à frente do Léo Pereira de time principal. O Léo Pereira agora vai precisar crescer muito, né? Mas era essa Maurício, ponta... Não, só ponta... Vai lá, tá com um delayzinho, vai lá. Não, a ponta, para não perder a ponta do Pedro, que lá no enunciado falou sobre revisar o Léo Pereira, eu não vejo essa necessidade no momento, porque o Léo Pereira está entregando gol e auxílio ao lateral direito do seu corredor. Ele está fazendo com a velocidade dele, com a presença na área dele, de fazer gol nos adversários como o Lanús, ou como o Caxias, ou antes contra o São Luís. Ele está fazendo o gol que se requer de um atacante e está fazendo a função defensiva, porque a impressão que ele dá, Pedro, e quem nos ouve, é que se você pedir para ele correr 2 horas e cumprir todas as funções imagináveis no campo de futebol, ele vai cumprir, porque ele tem noção do valor da chance que ele está recebendo. E a entrega que ele está fazendo hoje garantiria o Léo Pereira titular. Eu não vejo por que revisar essa titularidade no momento, como foi a proposta do Pedro lá quando chamou o Alex. E a ocasião, né, Maurício? Porque o Léo Pereira, ele surge até nesse jogo que o Bagé cita, Grêmio e Esportivo, né, Bagé? Ali que ele aparece. Isso. O Gui Azevedo estava jogando, aí entra o Léo Pereira, até a gente conhecia pouco, porque ele tem uma passagem pelo Corinthians, não ficou porque o Corinthians não pôde comprar. E o Grêmio viu o Léo Pereira no Brasileirão, na Copa Ipiranga, aqui em 2019, e ficou monitorando. Aí ele vem para o Grêmio na metade do ano, ele sobe, aí o Guilherme Azevedo se machuca, ele pega o lugar do Guilherme Azevedo, aí volta o titular, o Alisson machuca, e ele acaba ficando com o lugar do Alisson, ou seja, ele estava no lugar certo na hora certa. Ele vai crescer, ele tende a evoluir, mas eu acho que as ferramentas ele tem. Melhor que o Alisson está sendo, né? Porque o Alisson era outro jogador cuja consequência do futebol... mas para aí, cara, tem que jogar mais. O Grêmio com o futebol do Cortez e do Léo Pereira e do Alisson, o Grêmio vai ser o 8º colocado.
Mas o Léo Pereira é muito cedo, Pedro. Ele tem 20 anos, Pedro. Ele tem 3 gols, ele tá fazendo o papel dele. Tá bem, Maurício, mas o Grêmio precisa mais, é isso que eu tô dizendo. Mas o próprio Matheus cresceu. Mas o próprio Matheus cresceu. O Matheus Henrique cresceu também nesses jogos do Thiago Nunes. Porque era outro que não jogava nada mais. É que a dinâmica de movimentação tá um pouco diferente, por isso que eu bati muito nessa tecla. A maneira que os laterais jogavam com o Grêmio, e eu só quero crer que é isso que explica, por exemplo, a opção do Thiago Nunes em colocar o Cortez e não colocar o Diogo Barbosa. Porque o Diogo Barbosa é aquele lateral que vai muito na linha de fundo, mas ele acaba sendo fraco defensivamente. E se tem uma coisa que pode garantir o Cortez no time do Grêmio é a marcação. Contra o Del Valle, lá no Paraguai, o Ferreirinha aparece no primeiro tempo marcando 3 ataques consecutivos do time do Del Valle e auxiliar de lateral. Sim, auxiliar do lateral, exatamente. Por quê? Porque o lateral esquerdo, o Diogo Barbosa, estava avançando, agora o Diogo Barbosa sabe avançar, né? O que o Cortez não sabe, né? Mas é que essa manobra que o Thiago fez e que o Bagé flagrou bem, que ele faz? Ele aposta não que o lateral vá... Os laterais sobem, mas eles sobem na boa. Mas quem vai dar profundidade ao time, quem vai fazer a transição, vai puxar o contra-ataque, são os guris das pontas. E aí ele preserva uma linha mais atrás, ele tem o Thiago Santos, e a figura do Thiago Santos permite ao Matheus Henrique jogar até, por vezes, numa linha mais avançada que o Jean-Pierre. Definitivamente eu estou consagrado, porque... Todos do programa estão dizendo que o Thiago Santos melhorou o time do Grêmio. Todos, Pedro, um por um. E eu tomei tanto pau, Potter. Eu tomei tanto pau, foi uma covardia comigo, Potter. Mas eu tava contigo, melhorou o time do Grêmio. Cada pau que tu levou, Danadinho. Cada um. Depois eu vou te trazer num documento isso aí pra te cobrar deles. 14 e 11 foi o horário que a gente falou do Thiago Santos. Eu vou entrar na justiça e pedir indenização profissional. Cada um vai ter que me dar pelo menos uma garrafa. Não, o Thiago Santos, ele fez o Jeromel jogar mais, o Matheus Henrique jogar mais, o Léo Pereira aparecer. É impressionante. Quem promoveu essa melhora... do colégio. Quem promoveu essa melhora, é claro que não dá para tirar o mérito do Thiago Santos, mas o Thiago Santos é um jogador limitado. O Thiago Santos é um jogador que está executando maravilhosamente bem a função que ele foi buscado. Ninguém trouxe o Thiago Santos para ser 10, ele é 5. Esse é um ponto, só não dá para transformar ele também na 8ª maravilha. Para mim, a grande mudança atende pelo nome de Thiago, só que é sem H, e tem o sobrenome Nunes. O Thiago Nunes mudou a maneira do Grêmio jogar. Tu mandava contra. Não. Tu não queria a contratação dele. Só eu fiquei sozinho falando aqui, vocês me dando pau. Me prometeram Rafael Carioca. O Léo foi com você, Pedro. O Léo foi com você. O Pedro não... Sempre lembrando que o Thiago Leonardo, Santos... Tu é meu bruxo, Thiago Santos vem enfrentando adversários mais fracos também. Também não foi testado com adversários mais fortes. Foi bem testado aí. Isso aí, mas eu não tô nesse pacote aí. Eu acho que tem que ter um quebrador de bola no time. Eles estão vindo, Pedrão. Eles estão vindo, Pedrão. Agora tá todo mundo dizendo. Eu não tô dizendo hoje. Eu se não gosto, eu digo que não gosto. Por exemplo, eu acho que o Guilherme Azevedo joga só um dia mais do que esse menino que está jogando na ponta direita. Eu dizendo isso hoje. Deixa eu falar pra vocês. Só um dia se custassem a mesma coisa, $1 milhão, estivessem dispostos a jogar no Grêmio, vocês contratariam Rafael Carioca ou Thiago Santos? Rafael Carioca. Era isso que o Grêmio traria. Claro, nada contra a prioridade é essa. Se tu tivesse $1 milhão, tu compraria uma BMW ou uma Kombi? Eu sei que tu é um cara que gosta de invenção. Tu iria primeiro ver o preço da Kombi. Foi engraçado, mas não tem nada a ver com a comparação que eu fiz. Claro que tem. Porra, claro foi muito bom, mas não tem nada a ver com o que eu tô falando. O que eu tô falando é que antes todo mundo aqui escolheu o Rafael Carioca, menos o Pedro Ernesto. Tanto é verdade que o preço era diferente dos dois. Quanto é que ia ganhar o Rafael Carioca por mês? Mas aí que tá, Guerrinha, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando uma coisa óbvia. Eu tô falando o seguinte, todo mundo escolheria Rafael Carioca. Claro, exatamente, mas se não tem, mas o Thiago entrou tu vai com o Thiago. Muito bem. O Thiago não tá, por enquanto, tirando essa ressalva aí, que é verdadeira, de que ainda não teve um teste forte, ele tá bem. Vamos esperar para ver. O Grêmio não foi atacado, né? O Thiago Santos em campo, né? E aí eu estou me lembrando do mestre Ibsen Pinheiro. A diferença de um volante de 5 milhões e 500 mil é o preço. Não é verdade. Claro, há um exagero nisso. Não é verdade. A frase é linda. A frase é linda e o Ibsen é brilhante. Mas não é verdade. Pintou hoje uma informação que um volante chamado Gerson... A frase é maravilhosa. O Ibsen é sensacional. Maurício, hoje se falou de manhã tarde na Europa que poderia pintar uma proposta do Barcelona pelo Gerson.
e que o Flamengo quer 24 milhões de euros. Não, enlouqueceram, né? Tá certo. Enlouqueceram. Mas tá certo. Ninguém paga isso no Brasil por um volante. Ele foi vendido por mais de 10 quando era menino, ainda para Roma, lembram? Que ele Mas era ele era um meia. Ele era um meia avançado. E o Gerson, Léo, esse tem dedo de treinador. Porque o Jesus, quando trazem ele pro Flamengo, o Jesus pega ele de 10 e transforma ele de volante. Ele era um meia avançado, técnico. É que na Europa o Gerson ele teve problemas físicos, né? Ele tá sobrando na turma aqui no Brasil. A Europa ainda é um obstáculo para ele. Ele teve muito tempo lá, jogou na Roma e tal, mas ele nunca foi o jogador, a enormidade de jogador que ele é aqui no Brasil. Aqui ele sobra na turma. Que, Léo, não se paga isso para um volante brasileiro no Brasil, claro. Né? Nunca se pagou. Mas quando um jogador tem esse tamanho todo, ele muito provavelmente passou por algo que, por conta da nossa moeda, por conta da rapina que o euro faz no real, da nossa posição sociogeográfica, ele saiu cedo demais, ele saiu antes de estar pronto, e lá na Roma ele não teve tempo, condição ou vontade, porque aí a cabeça dele começa a sonhar com arroz e feijão, ele não virou o jogador que virou no Flamengo. O que hoje sair do Flamengo para o Barcelona tem muito mais chances de dar certo do que aquele que saiu do Fluminense para Roma. Já sonhou, né, Maurício? Aliás, eu sonhei que às 14h16 eu deveria chamar um intervalo comercial. Eu ia chamar o comercial. Pedro, dentro de 3 minutos. Deixa eu só mandar um abraço para um ouvinte especial, tá lá em Rio Grande nos ouvindo, Paulo Bertinetti, presidente do Tecom, tá bem acompanhado, tá com o meu compadre Rodrigo Velho, e ele é nosso fã aqui no Sala, ele ouve diariamente, e agora o Rodrigo me mandou um abraço que eles estão circulando por Rio Grande, nos ouvindo, e certamente devem estar nos corneteando, né, porque o que a gente fala aqui não tá no mapa. Não, eles corneteiam sim, não tem dúvida. Bom, quando era ouvinte só, Pedro, eu só concordava contigo na bancada, sempre as tuas opiniões. Eu sei. Mas é um monstro. Pela primeira vez agora, Bajé, nesse caso do Thiago Santos, vocês discordaram. É bom. Primeira vez. Não, e compensação, eu quero mandar um abraço. Ele não fica condenando o comandante que não fala no Grêmio. Ele não é mais ouvinte. Quero mandar um abraço pro Regis Trevisani e pro Soro, eles são lá de Terra de Areia. Digamos assim, a cidade que fabrica o abacaxi mais gostoso do planeta. Eu como 4 ao mesmo tempo, né, Soro? Um abração para vocês aí, muito obrigado pela sintonia. Se é tão bom, eu como com casca, Pedro. Olha, só falta isso, Guerrinho, o resto eu faço tudo. Não, mas o abacaxi de Terra de Areia, que a gente pega no litoral ali, é um negócio fantástico, né? Então vamos aqui, agora um informe comercial da Prefeitura de Canoas. O Restaurante Popular de Canoas oferece refeição por R$1, alimentação quente, saborosa, nutritiva, atendendo justamente quem mais precisa. O Restaurante Popular, que já existiu antes na cidade, voltou. Está aberto novamente para oferecer não só um prato de comida, mas também dignidade e acolhimento. No restaurante são servidas 200 refeições todos os dias. O Restaurante Popular fica na Avenida Boqueirão, bairro Estância Velha. É a Prefeitura de Canoas firme no seu compromisso com a vida, e este foi um texto comercial da Prefeitura de Canoas que nos leva para o intervalo comercial e nós voltamos em seguida. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa? O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar aquele sonho. E ainda oferece taxas especiais se você receber seu benefício no banco. É por isso que o Agibank é a melhor opção para você receber seu salário ou benefício. Agibank, para você é agora. Crédito sujeito à análise. Consulte condições dos produtos. Atenção, refrigeristas! Conheça o programa de vantagens Impulsiona Frigelar, um programa desenvolvido para instaladores e revendedores de ar-condicionado. Ganhe até 5% de bônus em compras na Frigelar efetuando uma venda pelo Impulsiona. Quer saber como? Acesse www.impulsiona.frigelar.com.br e conheça as vantagens de ser um parceiro da Frigelar. Frigelar, seu centro completo de ar-condicionado e refrigeração. Agora, IESA é Fiat e Fiat é IESA. A paixão nos move e com ela vamos juntos. Somos uma mistura cheia de paixão. Mezzo brasileira, meio italiana. Agora IESA é Fiat e Fiat é IESA. Em Porto Alegre, na Edu Chaves 280. Em Canoas, na Getúlio Vargas 7979. IESAFiat.com.br. Grupo IESA. Vamos juntos. Sonhar e realizar. Isso é o que nos move desde 1956.
Nesse percurso, criamos centenas de produtos e o objetivo sempre foi oferecer mais qualidade e praticidade para você. Isso nunca vai mudar. A gente continua acreditando e trabalhando muito para contribuir e tornar a sua vida um pouco melhor, um pouco mais prática, sonhando na química para uma vida melhor. Gimo, qualidade comprovada. Já pensou se cada colaborador da sua empresa tiver a saúde cuidada com muito carinho e um conceito inteligente de atendimento? Assim é o Sulmed Smart, o plano de saúde com cuidado permanente que gera mais produtividade para a sua empresa. São planos a partir de R$ 27,40 por mês, cobrindo todas as especialidades e acesso a uma ampla rede de clínicas completas. Saiba mais em sulmed.com.br. Sulmed, carinho pela sua vida. Quantos beijinhos você ganhou da sua mãe e não lembra? Quantas vezes ela te amamentou, cantou canções de ninar e te embalou e você também não lembra? Você não lembra de muita coisa dos seus primeiros anos de vida, mas está tudo, absolutamente tudo, aí, dentro de você. Neste Dia das Mães, apenas deixa a emoção transbordar. Uma homenagem do Grupo Zafari. São 14h21. Potter, o que rola hoje na Champions? Hoje rola um grande desafio para ele, Neymar, novamente, né? Dois times que surgiram com bilionários abraçando, né, Pedro? Que é o Manchester City e o Paris Saint-Germain, tem jogos absolutamente importantes. O Guardiola abandonou um pouco a sua ideia, que fez a gente ler livros e se apaixonar por um futebol dele no último jogo. Jogou mais pragmático, né, Potter? Principalmente contra um ataque de Mbappé e Neymar. Tinha informações agora há pouquinho, já é tarde lá o jogo é à noite, né? De que o Mbappé pode não jogar essa partida. Isso muda muita coisa, obviamente, para o Paris Saint-Germain, que precisa vencer a partida. Então é mais um teste para o Neymar. Neymar nessa temporada, Pedro, ele fez 26 jogos, 15 gols, deu 10 assistências, né? É uma boa temporada, é uma temporada de assistente também do Neymar. Mas ele vai ter que enfrentar o City, né? Que é um time absolutamente organizado, que pode ganhar a Champions, que pode ganhar a Premier League novamente. Então é um jogo bem difícil. Que jogo, hein? Não tem mais torcida, né? Então isso muda. Então o jogo tem, ele só tem esse ingrediente, né? Os treinadores colocando as suas ideias, né? Se ele botar a bola embaixo do braço hoje e bater no peito, ele se consagra. Porque derrubar a bola no pé, City, né? Hoje sem o Mbappé 100%, né? No domingo assisti ao jogo do City, Maurício, pelo campeonato inglês. Sim. E o que tá jogando, é incrível isso, né? Isso, o que tá jogando o Fernandinho, cara. É impressionante, é outro jogador. Mas não é titular. Ele não é titular. Hoje ele não vai estar no campo. Vai estar Rodri e Gundogan de volantes. Exato, ele preservou, né? O Guardiola preservou. Esse Guardiola aí, cara, é uma escalação por jogo. Sim, né? O reserva joga na seleção do país dele. Aí é barbada. Ele tem as mesmas peças, né? Pra não repetir. No domingo... O terceiro reserva é reserva da seleção. E o quarto reserva vai ser titular da seleção da Inglaterra, porque é garoto. Tu sabe que joga esse De Bruyne, né? Sim. É candidato a ser um dos melhores do mundo. Mas sabe que tem uma história no City... O De Bruyne joga tanto que devia se chamar Pedro Ernesto Denardim. Primeiro diz que não se fala do Grêmio, critica o comando do programa, agora está se tratando. Não, ele vai mudar, em vez de De Bruyne, é Denardim. Ele vai botar... Amanhã dia 5. Ele vai ser processado. Nessa toda agora aí do Guerreiro e com dirigentes de futebol e empresários, vocês sabem quem que é o empresário do De Bruyne? Ele. Ele. Ele que assina, é ele que estuda o contrato, ele que faz a reunião. Não tem porcentagem para ninguém. Os jogadores belgas é de um nível impressionante, né? A Bélgica passou por um processo de formação, criou academias e tal, e não à toa tem jogador belga em todos os grandes times, e a Bélgica nos tirou da Copa. Quem é o empresário do Guerrinha? Amanhã é dia 5. Eu mesmo. Não vai pensar que eu... Esses 20%, né, Guerrinha, são importantes. Eu não estou em condições de dar o piste. Não vai fazer nota. Hoje à tarde o Guerrinha vai largar uma nota contra a Ribéry. Mas o Toigo não te ligou? Uma nota de repúdio contra a Ribéry. Uma nota assinada pelo Bet. Pelo Bet. Acho que o Toigo ligou. O Guerrinha quer confusão. E ele está tentando buscar o Toigo. O Toigo não está atendendo para largar uma nota hoje à tarde. Tem certeza que o Toigo não está de férias? Não está nada? Não, tá aí, tá no expediente.
Mas ele tá no home office, Guerrinha. Ele tá no home office. Então roubaram o celular dele, só pode ser isso. Ninguém atende. Pedro, e na Libertadores da América tem 4 brasileiros em campo. Atlético Mineiro, Flamengo, Santos e Palmeiras. Né? Hoje, o Palmeiras faz hoje a partida número 200 na história da Libertadores. O Santos praticamente eliminado, né? Mas Flamengo e Palmeiras podem classificar hoje. Hoje vai ganhar o Santos, né? O Santos joga com o The Strongest na Vila, né? Que tomou uma pacoteira de gol. E perdeu em casa pro Boca, depois perdeu fora, pro Barcelona. E agora, o grande jogo que eu tenho curiosidade em ver é o Flamengo na altura lá, né? Contra a LDU. Eu vi a LDU ganhar esses dias, e não foi só pela altitude, não. É um time leve, assim, um time que toca, se mexe. Eles arrematam muito ao gol. É verdade que lá atrás falta gente para defender. E esse é um handicap que o Flamengo vai ter a seu favor. Eu acho que o Flamengo pode, mesmo na altitude, fazer a vitória, e aquele grupo que todo mundo dizia assim, é o grupo da morte, vai ficar grupo da morte pela segunda vaga. O Flamengo é o time a ser batido, né? Nessa Libertadores, por tudo que tem, né? Principalmente de elenco, né? Não, o Flamengo e detalhe, o Pedro é reserva, tem 7 jogos e 7 gols. O grande nome da LDU é um colombiano que começou no Inter, Christian Borja. Depois ele jogou no Caxias e teve uma passagem pelo Flamengo que foi muito apagada, mas na LDU ele encontrou o lugar dele. Ele é um dos grandes nomes dessa LDU. Tem um menino que está fazendo gol no Paulista chamado Bruno Mezenga, na Ferroviária de Araraquara. Jogador Flamengo, revelado na base do Flamengo. Não sei se ainda pertence ao Flamengo, Maurício, mas esse é um jogador a ser observado. Ele faz gol de tudo que é jeito num time que não é o maior time do Campeonato Paulista. Fica a dica aí O Flamengo na base é uma fábrica também, né? Como revela muita gente. Gastou, né? Gastou lá atrás, né, Guerrinha? Gastou lá atrás, refez, né? Teve uma tragédia, tudo bem? Claro. A gente entende que a tragédia, ela aconteceu, né? Mas o trabalho de base do Flamengo... de toda uma geração, né? De toda uma geração. Que, aliás, o Flamengo não resolveu completamente ainda. Não, é a grande vergonha que o Flamengo continua passando no mundo. Toda vez que a gente elogia o Flamengo como competência de fazer futebol, tem que dizer que o seu presidente e quem o assessora continua tendo a sensibilidade de um cactus quando lida com familiares. O Flamengo foi à justiça para parar de pagar 10 mil por mês às famílias das crianças, dos meninos que morreram. 10 mil por mês, o Flamengo foi à justiça para parar de pagar. Isso é de uma vergonha. Quando eu digo Flamengo, não é o Flamengo, né? É quem o representa, é quem o dirige. Isso é de uma vergonha constrangedora. Isso não se negocia, né, Maurício? Se paga, né? Se paga e se paga quietinho. Desculpa. E pedindo desculpa todos os meses. E, aliás, paga e não tem preço. Poderia até dobrar esse valor. Porque nada vai pagar o que eles perderam. Por falar em pagar, Guerrinha, tira o teu celular do silencioso, que eu acho que o Toigo tá te ligando, tá? Tchau pra ti, até amanhã. O Toigo se assustou com a nota, viu como nota faz pressão? Que bom. O Toigo se assustou com a nota de repúdio do Guerrinha. Eu sei até o que ele vai me dizer. Amanhã tá na tua conta. Espera mais um dia. Bom, Alemão, o que tem aí de novo no Gaúcha Mais? Pedro, hoje vai ser um programa pesado. Hoje vai ser um programa pesado porque nós temos uma tragédia ruins, né? Em Santa Catarina. 5 mortes numa escola municipal de educação infantil, uma creche para crianças de 6 meses a 2 anos. São 3 crianças mortas e 2 funcionárias, uma professora e uma auxiliar. A professora com 30 anos de idade, um jovem de 18 anos invadiu a escola no final da manhã com um facão e começou com as agressões. Ele se cortou, tentou se matar e está hospitalizado em estado gravíssimo. O assassino está no hospital em Pinhalzinho, ao lado do município de Saudades, que fica no oeste de Santa Catarina, entre Chapecó e Maravilha. Nós vamos, durante a tarde, trazer todas as informações lá de Santa Catarina. Hoje também vamos falar da CPI da Covid, que houve o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no Senado, e nós vamos para a Índia. Ele chegou a dizer que o Brasil poderia ter vacinado em novembro, mas já tinha vacina em novembro?
Na Europa e nos Estados Unidos começaram nesse período, entre novembro e dezembro, as vacinações, Pedro. A Débora Cademartori em seguida vai trazer um resumo do depoimento do ex-ministro. E nós vamos para a Índia, que é um dos países com maior população no mundo, ao lado da China. A Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, vem batendo dia a dia novos recordes de coronavírus. Há um colapso nos hospitais e no sistema funerário de muitas regiões indianas. E o Gaúcha Mais vai receber um médico brasileiro que trabalha lá e vai contar em detalhes um pouco dessa rotina da Índia no enfrentamento à doença e no momento da pandemia. A Índia que foi muito bem no ano passado, mas a coisa agora fugiu do controle. Imagina que nós com 200 milhões já tivemos e estamos tendo, né? Tanta dificuldade, imagina para quem tem que atender 1 bilhão e 400 milhões, é 7 Brasis. Em termos de população. E o território é praticamente louca, né? um terço. É praticamente um